Bem-vindos de volta. Pra quem não me conhece, eu sou a Mia. Nesse canal a gente fala de muita make. Como vocês viram, hoje tem resenha dos lançamentos da Nina. Base, corretivo e esponja. Se você adora make, assim como eu, considere se inscrever aqui no botãozinho vermelho, leva meio segundo. Já deixa o like que me ajuda muito. Se possível, compartilha e vamos começar. Gente, eu tô com minha pele limpa. Quero dizer que eu fiz uma live ontem, quando eu testei esses produtos pela primeira vez, tá? Vou deixar o link da live aqui abaixo na caixa de descrição, é só clicar em cima pra ver, porque lá tá bem detalhado. Hoje eu vou fazer resenha do jeito que eu sempre faço, com teste do máximo de horas de duração que eu puder ficar. Ontem eu comparei ela com a Hydra Glow, fiz um lado da pele com a base nova, o outro lado com a Hydra Glow. Não vou fazer isso hoje, porque hoje é a resenha dessa base. Só que eu preciso dizer que as cores não batem, pelo menos essas duas, tá? A minha Hydra Glow é a 45, a minha na base nova é a 13. Isso, 13, pasmem. Essa é a diferença, pelo menos nessas duas bases, tá? Então eu preciso frisar isso. Vou começar, minha pele tá limpa, sem nenhuma preparação de pele. Vou começar com a bruma da Nina Secrets, que eu sempre começo o meu rosto com bruma. E essa é uma bruma que eu gosto bastante. Enquanto ela seca, eu vou falar aqui dos lançamentos. Vou começar falando da esponjinha, que já tá usada porque eu usei ela na live, tá? Mas ela vem nessa caixinha assim, com a identidade visual da Nina, em pink e dourado, bem bonitinho. É uma esponjinha bem pequenininha quando tá totalmente seca, tá? Do tamanho da Sister Blend da Mari Saad. Ela tem um tom de rosa nude bem clarinho, quase que o mesmo tom dessa esponja da linha Fios da Ruby Rose, mas é ainda um pouco diferente, tá? Da linha Fios é um pouco mais lilás e um pouco mais intensa. Ela tem esses dois chanfrados, um chanfrado menor e um chanfrado maior. E essa bundinha redondinha. Ela vem com esse limpador de esponjas aqui, ó, que pode ser um limpador de pincéis também de silicone, que eu ainda não usei. Eu não entendi porque a Nina lançou outra esponja, eu tinha a antiga dela, gostava bastante, porém rasgou muito rapidamente, também deu fungos de ficar aparecendo aparente aqui, tá? Porque eu sei que de forma geral todas elas dão fungo e muito rapidamente, mas a da Nina ficou aparente, então eu me desfiz dela. Essa aqui é um pouco mais densa que a da Nina, tá? Aliás, bem mais densa que a anterior da Nina, mas ainda é macia, óbvio, né? Mas é um pouco mais densa que a da Mari Saad, tá? Mais molhada, ela fica mais gorda que isso, porque eu molhei ela ontem, então agora faz umas 12 horas que eu molhei ela. Ela fica mais gorda que isso. Hoje tá o ideal, eu acho, pra usar, porque dá pra usar ela ainda mais gordona, mas ela tá menos molhada. Eu acho ideal pra usar quando tá assim, tá? Eu usei ela ontem, eu acho que essa parte chanfrada é uma parte interessante, porém eu ainda prefiro, para corretivo, por exemplo, uma esponja nesse formato de gota pequena, desse tamanho, tipo essa da Rica que eu tenho. Eu acho ideal para corretivo. Eu acho que essa parte reta, ela não consegue atingir de forma certa esse côncavo, esse afundado aqui normal, né, do formato da olheira. Então eu prefiro que ela seja mesmo redondinha, que eu acho que ela encaixa melhor do que esse formato aqui. Esse formato cortado, eu acho legal pra fazer o corte aqui e pra passar pó, sabe? Eu acho que é um interessante pra passar pó. Mas eu acho que eu ainda prefiro em gota e prefiro igual a da Mari Saad, que tem essa opção de um chanfrado, e aqui ela é de gota, tá? Pode ver que o da Mari Saad tá totalmente limpa aqui, que eu nunca uso esse chanfrado, mas eu uso muito essa ponta. Pronto, secou o rosto, o que eu vou fazer? Como é uma resenha, e ela tem lançamento de esponja, eu vou aplicar de um lado com a esponja, de um lado com o pincel, tá? Vou fazer a preparação de pele que eu sou mais acostumada a usar. Então, abaixo dos olhos eu vou usar o Cica Eye Cream da Oceane, que vocês já estão cansadas de ver, quem me segue aqui. Essa quantidade aqui. Não fiz skincare. Vou usar no rosto esse Nivea facial aqui, ó, de ácido hialurônico e pepino, que eu uso, ultimamente tenho usado bastante. Então, eu acho justo fazer a preparação que eu tenho mais costume pra testar uma base. Eu sempre faço assim, né? Nossa, a bruma da Nina deixa super bonita a pele. Olha como que tá reluzente meu nariz, bem hidratadinho. Eu adoro esse efeito. Abaixo dos olhos vou passar o óleo Nilxe, que eu sempre faço isso, bem pouquinho, ó, só molho o dedo assim, divido aqui nos dois dedos anelares e venho aqui, ó. Porque essa área minha abaixo dos olhos é uma área bem problemática, porque
é ressecada, assim, né, mais seca, e tem bastante linhas. Então, eu sempre faço isso quando eu quero um acabamento bem bonito dos meus corretivos, eu acho justo. Aqui, ó, eu esperei alguns minutos, tá totalmente absorvido, bem hidratado, mas eu tenho que usar protetor solar, né, que todo mundo tem que usar. Vou usar esse aqui, ó, da Pink Chicks, o Clear Stick, que é o que menos muda a textura da base, porque ele é um protetor em gel bem levinho e que não deixa a pele com textura, sabe? A base, gente, é a Daily Tint Cream. Ela vem nessa caixinha aqui, ó, e vem 25 ml, é um pouquinho menos do que costuma vir nas bases nacionais. Ela diz ser semi-mate, 11 benefícios em 1, tecnologia Secrets 2.0. O que vem escrito aqui na caixinha? A base líquida multifuncional Daily Tint Cream com tratamento diário chegou. Ela matifica, protege e trata sua pele. São 11 benefícios. Acabamento semi-mate, segunda pele, fórmula leve, respirável, cobertura média, construível, longa duração. Uniformiza o tom de pele, camufla olheiras e vermelhidões, sem marcar as linhas de expressão. FPS 30 UVA++, que eu gostei bastante, não sabia que tinha. Proteção contra a luz azul, hidratação 24 horas, controle de oleosidade, exclusiva tecnologia Secrets 2.0, com ácido hialurônico, óleo de rosas e vitaminas B5, E e F, que nutrem a pele, possuem ação antioxidante, auxilia na formação de colágeno, com niacinamida, ó, pessoal da pele acneica, oleosa, né, esse ativo é maravilhoso, que ajuda na prevenção de acne e melhora a aparência da pele acneica. Testado em peles oleosas, não comedogênico, não acnegênico, é oftalmologicamente testado, dermatologicamente testado e é cruelty free, né? Ela tem um aplicador diferente, que é igual da Quem Disse Berenice, que é do mesmo grupo, né? Você tem que rodar assim pra ele abrir. Eu prefiro a bisnaga anterior da Nina, mas tudo bem, isso não é muito importante. Olha como que é a textura dela. Ela é bem líquida, não é fluida, mas é líquida. Primeiro espalhar um pouco com os dedos desse lado. Porque eu vou espalhar esse lado com a esponja. Eu não costumo espalhar a base diretamente com esponja nunca, porque a esponja perde demais produto, tira a cobertura e é um desperdício de produto, na minha opinião. Mas, né, já que eu tô fazendo a resenha, eu sei que muita gente faz isso, vou fazer assim pra vocês verem como que ela vai reagir aqui. É uma base com uma espalhabilidade muito boa. Ela tem uma textura super fina, bem fina mesmo. Ela fica bem confortável na pele, tá? Depois eu vou mostrar na luz do dia, porque eu acho muito importante. E ontem eu fiz a live à noite nessa luz aqui. E isso já muda, né? Do dia pra noite já muda bastante a percepção que a gente tem das coisas, né? Então, eu vou avaliar ela também agora, depois das considerações que eu já fiz ontem. Ó, apesar de usar a esponja, ela ficou numa cobertura quase média. Mas eu botei até que uma quantidade ok, né? O rendimento dessa base é melhor que a anterior da Nina. A Hydra Glow tem um rendimento ruim. Mas eu adoro a Hydra Glow, mas o rendimento dela é ruim, tá? Ó, essa cor, o que é muito interessante nessa cor de base? Ela é neutra. Eu nunca encontrei um tom de base neutra no grupo Boticário. Sempre fica muito laranja e muito amarelo pra mim. Pronto. Aqui tá a base aplicada. Como sempre eu digo, a gente tem que esperar a base assentar, porque logo que passa todas ficam bonitas, quase todas. Porque tem muita água, né? Ela não secou ainda, então tem que esperar ela se assentar, adaptar, pra gente ver se ela realmente é bonita, como que ela fica, né? A gente vai ter teste de duração, então vai ficar bem fácil de testar isso. Desse lado aqui, eu vou passar ela com pincel, que é o jeito que eu mais gosto de usar a base. A cor, depois dessa, é 35, se eu não me engano. É um tom com fundo alaranjado, como as bases costumam ser do grupo Boticário. E tem esse gap aí muito grande, né? Entre a 13 e a 35. E tem uma diferença gritante mesmo, tá? Assim, entre a 13 e a 35 aliás,
A 13 e a 35 tem uma diferença muito grande de numeração, porém de cor não tem diferença de subtom. Ela é praticamente o mesmo tom que essa aqui, porém com o subtom bem alaranjado, para quem tem esse subtom alaranjado, né? Aqui, ó, acabamento com pincel, acabamento com esponja. Deixa eu olhar de frente. Vocês conseguem ver que ela tá luminosa, porque minha preparação de pele foi bem power, assim. Só que ela já começou a secar. É uma base realmente semi-mate, ela começa a secar, não seca totalmente, mas fica bem sequinha, tá? Então, é uma base semi-mate realmente como eles dizem. Tem uma cobertura realmente média, como é dito. Se você usar pouca base, menos do que eu usei, você consegue uma cobertura baixa, tá? Só uma uniformização da pele, o que é bem legal pro dia a dia, pra quem gosta de uma base mais discreta. Eu gosto dos dois tipos de base, né? Mais discreta e menos discreto. Essa é a aplicação da base, a gente vai ver daqui a pouco como que ela vai estar. Vamos para o corretivo, que vem nessa caixinha assim, ó, com a identidade visual da marca. E ele chama Perfect Match. Isso, corretivo Perfect Match, vem 10 ml, achei uma quantidade excelente, né? E não entendi porque que vem corretivo mais do que a média e base menos do que a média, mas tudo bem. 12 horas de cobertura média alta, textura soft matte, tecnologia Secrets, aplicador Big Brush. Minha cor no corretivo é a 45, gente, isso. A base é a 13, o corretivo é a 45, não tô falando errada, é isso mesmo. Eu achei a embalagem muito, muito fofinha, bem bonitinha, bem a cara da Nina, sabe mesmo? E ela é mais baixa do que a maioria dos corretivos que a gente conhece e menos gorda do que esses últimos corretivos que tem sido lançado. O aplicador dela é bem diferente mesmo, é mais gordão e aqui em cima ele é mais arredondado, ele abre um pouquinho, ele fica maior no topo e ele tem um côncavo aqui, tipo um buraquinho onde fica mais produto acumulado. Eu já usei, né, ontem na live, é um corretivo com a textura bem diferente, tá? Dos que têm sido lançados ultimamente. Vou passar aqui, não muito assim. Esse aqui tem um fundo quente, mais amarelado, tá? Ele tem uma textura bem cremosa, não é siliconada, é creme mesmo, como se fosse um creme facial, mais densa, que na hora que você passa, assusta. Só que a espalhabilidade dele é ótimo, ele fica bem bonito. Ontem ficou bem bonito, nós vamos ver se hoje vai continuar ficando bonito. Esse lado aqui, já que eu espalhei com a esponja, eu vou espalhar o corretivo com a esponja. Do outro lado, eu vou espalhar o corretivo com o pincel, que eu gosto muito também. Vou pegar esse lado aqui. A esponja tira tanto da cobertura, gente. Eu preciso tanto dessa cobertura. Como ele tem o fundo amarelado, pra vocês vai parecer que minha olheira tá mais camuflada do que ela realmente tá. Aqui, pessoalmente, ela tá numa cobertura de baixa pra média, tá? De leve pra média. Com a esponja. Se eu fizer acumular um pouquinho mais de produto e usar o pincel, ela fica uma cobertura média, tá? Já testei ela ontem, então eu posso dizer pra vocês. Levando em consideração que eu tenho uma pigmentação alta de sobrancelha. Se você tem menos pigmentação, pra você vai ser uma cobertura alta, tá? Não tenho dúvida disso, assim. Porque ele tem uma cobertura bem legal. Um aplicador é a quantidade já ideal, tá? Como eu tenho muita olheira, às vezes eu vou precisar usar um pouquinho mais. Passar aqui, que é onde eu tenho umas manchinhas. Como ele tem um fundo amarelado, ajuda a disfarçar. Vou passar um pouquinho mais aqui. Vou esperar ser um pouquinho absorvido, um pouquinho, e venho pra espalhar com vocês usando um pincelzinho Kabuki da Miss Friend B03. Esperei alguns minutos, vou vir aqui espalhando com a mão bem levinha. Olha a diferença de cobertura, gente.
total diferença. Claro que eu ter esperado ela ser absorvida um pouquinho também ajuda a manter a cobertura, tá? Então, eu sempre falo, né, aqui no canal, que eu sempre espero. Eu indico esperar. Se você quer mais cobertura, espera um pouquinho. Se você quase não tem olheira, passa dois pingos, assim, desse corretivo, já vai dar, porque ele é bastante pigmentado. E espalha com um pincelzinho de esfumar, tipo esfumar sombra, assim, que vai ficar maravilhoso o acabamento, sabe? Fica bem mais bonito. Eu porque preciso muita cobertura. Ó, a base já tá pra ver que ela tá mate, mas dá pra ver a luminosidade da preparação de pele. Mas ela tá secando já, olha. A base, gente, o valor dela é R$ 59,99, agora no lançamento tá por R$ 49,99. E o corretivo é R$ 49,99, no lançamento está por R$ 39,99. E a esponja é R$ 49,99, que eu achei cara, mas na promoção está por R$ 29,99 se você comprar todos os outros produtos, tá? O corretivo vem em 7 cores, a base vem em 10 cores. É pouco, tá? Para um grupo do tamanho da Eudora, poderia ter, sim, mais opções de cores, porém tem três cores bem profundas aqui, pelo menos, né, no site aqui tem. 3 cores bem profundas. Quem tem pele preta aí diz pra gente se são cores que dão certo, que tem um subtom bom. Mas poderia vir com mais cores, sim. Bom, vou usar aqui pó, né, pra gente ver como é que vai se comportar, porque eu sempre selo, pelo menos abaixo dos olhos. O rosto não é sempre que eu selo, mas abaixo dos olhos sim, ó. Ela começou a acumular um pouquinho, vou abaixar a luz pra vocês verem. Começou a acumular um pouquinho desse lado. Engraçado que onde eu finalizei com a esponja, parece que tá mais acumuladinho do que aqui, tá? Não sei se é porque tem um pouquinho mais de tempo, mas a diferença de minutos, gente. Tá marcando mais um pouquinho aqui. Tenho linhas, todos os corretivos marcam aqui na minha linha. Vou ser bem justa, tá? Porque eu não acredito nessas coisas de mágica, de produto mágico. Então, todos marcam e tem os que marcam menos e os que marcam mais. Esse tá bem bonito, tá? E tá com acabamento bem hidratante, sabe? Não é totalmente mate, assim. Bem bonito o acabamento. Eu sinto que ele tá colentinho e provavelmente por causa da preparação de pele. E aqui marcou um pouquinho mais do que aqui, mas só marcou, não acumulou em excesso, tá? Vou tirar aqui as marcações pra gente finalizar com pó e mostrar o acabamento na luz do dia. Vou usar o pó da Boca Rosa desse lado aqui, que é um pó que eu confio bastante, o meu é o Mármore 2. Conferindo se tá sequinho. Desse lado que eu passei mais corretivo, eu preciso de um pouquinho mais de pó. Pronto. O pó se comportou muito bem, pelo menos até agora. Tá bem bonito assim. Até deu um blur, sabe? Esse pó da Boca Rosa é muito bom, realmente deu super certo aqui com esse corretivo. Esse é o acabamento na luz natural, gente. Uma luz de 1h da tarde, tá? Tá mais estouradinho a luz. Então, a pele costuma ficar um pouco mais bonita, assim. Mas esse é na realidade, sem filtro, como sempre, né? Do celular, eu gravo do celular, tá? Tá bem bonito aqui, né? Bem bonito mesmo. Me digam aí o que vocês acharam. Antes de selar, vou fazer o teste de transferência. Peguei um papel branco. Vou apertar aqui. Gente, transfere pouquíssimo, tá? Deixa eu abaixar a luz. Pouquíssimo, praticamente nada. Transfere praticamente nada. E vou fazer o teste da água, que eu sei que vocês gostam. Ó, aqui dentro tem água. Vamos ver como que vai ficar. Ó, o que pingou aqui não manchou, não caiu base. Agora eu vou encostar o papel. Ó, aqui ela marcou o pingo, tá vendo? Mas no papel não saiu praticamente nada, mas marcou aqui onde escorreu os pingos. Onde eu encostei o papel saiu um pouquinho, mas é muito pouco mesmo, tá?
Ela é bem resistente à água. Saiu pouquinho, olha. Eu achei pouco aqui, ó. Dá pra ver aqui, né? Esperei um pouco, gente, ó. Toda a marcação saiu. Tá muito bonita. Parece que eu não passei água alguma no rosto. Tá totalmente, assim, intacta, como se eu não tivesse passado água no rosto, tá? Achei bem legal. E o acabamento dela, depois de 1 hora, mais ou menos, que eu tô maquiada, tá semi-mate, tá? É um mate ainda com um viço, um mate bonito. Não é um mate seco, não. Acho que essa base tem chance de agradar muita gente. Vou selar, eu não sinto necessidade de selar a base no rosto todo. Essa aqui eu nunca quase selo. Então, aqui mas eu sempre selo no bigode chinês aqui, que é onde marca, porque eu tenho, e na testa, tá? Então, já que eu selo as outras bases, acho justo sempre selar na resenha também. Pra ver o teste de horas de duração. Bom, finalizei a make só com produtos da Nina, tá? E aí agora eu vou pro teste de duração e vou voltar aí pra vocês no mesmo segundo, né? Que pra mim vão ser muitas horas, pra gente ver como que os produtos se comportaram. Com os produtos até agora, tá tudo muito, muito bonito, se comportou muito bem, usando o blush cremoso da Nina, usando a paleta dela em pó, tá tudo bem bonito até agora. E a gente vai ver o teste de duração. Bom, agora são 8 horas da noite, quase. Tem 8 horas que eu tô maquiada, que eu passei a base, o corretivo, que é o que importa, né? Que a gente vai fazer a resenha. Antes de ver aqui como que está, gente, teste de duração, quero falar da cor, tá? Dá pra ver que essa cor, a 13, ela ficou um pouquinho clara pra mim. Eu esqueci de falar isso durante o vídeo. Porém, a 35, que é logo após essa, tem o mesmo tom, porém com fundo mais alaranjado. E a 45 seria o tom, talvez melhor pra mim, mas ficaria um pouco escura, tá? Ela não bateria com a 45 da Hidraglow, por exemplo. Tanto que eu usei na live ontem desse lado a 45, desse lado a 13, e as cores ficaram muito similares, tá? Essa é um pouquinho mais escura, mas no rosto ficou muito similar, porque essa aqui tem uma cobertura menor, então ela se adapta mais ao próprio tom da pele, ok? Então vamos ver como que a base tá. Hoje fez, apesar de inverno, fez 28 graus aqui no meu estado, mas eu não saí de casa, então não senti muito calor, tá? Aqui dentro de casa é bem fresco, então tem que levar isso em consideração. Olha, aqui segurou super bem a oleosidade, tá? Eu tenho oleosidade apenas na zona T, minha pele é normal. Segurou muito bem a oleosidade, é uma base extremamente confortável. Parece realmente um efeito segunda pele, como eles dizem, tá? É uma base semi-mate, porque fica um mate, mas um mate muito bonito. Ela acumulou pouquíssimo aqui na testa, lembrando que eu selei com pó da Boca Rosa, mas ela acumulou muito pouco aqui e eu tô, assim, chocada que ela segurou bem a oleosidade aqui da testa, que é uma oleosidade chatinha minha que aparece mais. Aqui ao lado do nariz dá pra ver um pouquinho mais de oleosidade, mas ela não saiu e ela não ficou com aquele acabamento feio. Ela tá bem bonita pra 8 horas, bem bonita mesmo. Ela saiu apenas aqui, ó, nessa parte do nariz, mas é porque provavelmente eu cocei o nariz, porque ela começa a sentir um pouco de coceira, né? Dentro, assim, do nariz, então saiu um pouquinho aqui onde eu cocei e aqui somente, não saiu mais local algum, e eu já fiz algumas refeições usando essa base. Eu lacrimejei bastante nesse olho aqui, né? E aí dá pra ver que ela marcou na hora um pouco o corretivo e a base, mas tá bem bonito, sabe? Ela não é resistente à lágrima, o que é quase nenhuma base porque é muito difícil, é muito diferente da água. Aqui, então, borrou um pouquinho do rímel nela aqui, mas bem pouco. A testa tá muito bonita, gente. A testa é o lugar que fica mais feio, sabe, das bases, mas tá bem bonito. E aqui ao lado do nariz. Marcou pouquíssimo o bigode chinês aqui, ó. Muito pouco mesmo. Pouquíssimo. Lembrando que eu selei. Aqui ela tá intacta, onde eu suo mais. O corretivo... Parece que ele tá um pouquinho menos, com a camada um pouquinho, com a cobertura um pouquinho menor. Parece que ele foi um pouquinho absorvido pela pele, tá? Acho que dá pra ver mais aqui, ó, o arroxeado. Mas tá bem bonito também. Ficou um pouco mais ressecado do que logo quando eu passei. Ressecou mais aqui durante o dia, o que também é normal. Como agora tô no inverno, eu bebo um pouquinho menos de água do que o usual. Então isso também influencia um pouquinho, mas tá bem bonito. Eu tô achando ele bem bonito.
E é isso, gente. Considerações finais dos produtos. Eu adorei a base, ela é super fina, camada de leve, cobertura de leve a média, dependendo da quantidade que você usa, não chega a ser camada alta. Ela constrói camada, ela é bem resistente à água, ela é bem resistente ao calor, ao suor, assim. Ela quase não marca as linhas, é o que eu achei mais impressionante. E ela deixa só uma pele melhorada, sabe? Parece que eu não tô usando base. O corretivo eu gostei bastante também. Tenho que testar mais vezes, porque corretivo é mais sério, assim, né? Mais complicado pra mim. Mas é um corretivo com a cobertura. Se você usar pouquinho também leve, que chega a uma média legal, assim. Que fica um acabamento bem bonito. Fica bastante no lugar, não acumula, não ficou sambando, sabe? Saindo do lugar. Ele acumulou praticamente nada aqui. Queria um pouquinho mais mate do que alguns corretivos hidratantes. E não é um corretivo muito mate, tá? Ele fica entre o hidratante e o mate. Lembrando que o meu corretivo é na cor 45, é mais de camuflar. Gostei bastante também, mas eu acho que eu gostei ainda mais da base do que do corretivo. A esponja é ok, não é uma esponja ruim, apesar de mais firme, ela deixou a base bem bonita. Só não acho legal esse chanfrado pra espalhar o corretivo, não encaixou direito aqui, que eu esqueci de falar isso na hora que eu tava usando também. Mas eu acho legal, dá pra usar essa parte aqui pra base toda e essa parte aqui pra pó, pra fazer recorte. Só pro corretivo que eu acho que ela não é muito usual, no meu caso, por exemplo. Bom, espero ter ajudado vocês com essa resenha. Me contem o que vocês acharam. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Com todo prazer eu vou responder. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.